quero ler um texto aqui, queridos. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que é bem conhecido dos irmãos, que diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Tremendo esse texto, querido. Esse texto é assim algo, um momento de uma inspiração tremenda que o apóstolo Paulo estava tendo quando ele estava ali escrevendo essa carta aos romanos. E o que eu acho interessante, queridos, é quando ele faz essas afirmações: quem poderá nos separar do amor de Deus? E quando ele faz essa pergunta, ali ele começa a colocar algumas situações: perigo, fome, tribulação. Pelo contrário, irmão, quando a gente sente perigo, a gente quer estar mais perto de Deus. Quando a gente sente fome, a gente quer estar mais perto de Deus também. Quando a gente sente angústia, é a hora que nós temos que estar querendo mais a presença do Senhor, porque Ele pode suprir todos esses tipos de problema. Ele, o Senhor, Ele está acima de qualquer coisa. E quando eu vejo tudo isso, eu fico pensando, irmãos, as lutas, as dificuldades vêm, tudo existe. Todo tipo de problema que você pensar existe, e muitas pessoas passam por ele. Mas o primordial de tudo isso aqui é a gente saber que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, porque o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas, e é nisso que nós cada dia nos colocamos e temos a certeza da vitória. Os problemas estão aí, as lutas estão aí, as tribulações, as angústias, tudo está aí, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Porque, irmãos, se fosse por luta, problema, angústia, qualquer tipo de situação dessa abordada, ou outras que não estão citadas aqui, mas que fazem parte do cotidiano de cada um de nós não estaríamos aqui essa noite jamais. A nossa vontade era de se esconder, de sumir. Mas não. O importante é isso. O importante é que você tenha essa certeza de que o Senhor está acima de tudo e de que nada vai te separar do amor de Deus. É a palavra do Senhor, queridos, que nos fortalece cada dia, que nos dá entendimento, que nos dá o discernimento, que nos dá sabedoria, que nos conduz, que nos fortalece, que nos abençoa. Tudo, irmãos, é guiado pela palavra de Deus. A gente ora, a gente lê a palavra de Deus, a gente vive a palavra de Deus. É assim a conduta de um verdadeiro cidadão dos céus, de um cristão genuíno, que não tem medo, que não tem temor daquilo que pode acontecer, mas está cada dia baseado na palavra de Deus. Então viva a palavra de Deus, cada dia prossiga no alvo do Senhor, e vamos viver na plenitude da graça, do poder do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que abençoa, o Evangelho que tira pessoas do lamaçal do pecado, das trevas, e conduz para essa maravilhosa luz.
que é o que? Essa luz chamada Espírito Santo de Deus. Hoje estamos aqui felizes, alegres, e nós queremos sim, queridos, estar todos os dias assim, até a vinda do Senhor, ou até o nosso último dia aqui na terra. Eu não sei quando será, pode ser até amanhã, como pode ser daqui 50 anos, não sei. Mas uma coisa é certa, temos que estar na presença do Senhor, é só isso. Tudo que a gente precisa é estar na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, se você estiver na presença do Senhor, tudo estará bem. Tudo, todas as coisas. Um dia, uma pessoa chegou para mim com uma profecia, dizendo: tem um recado de Deus para você. Eu falei: diga. O Senhor está me mostrando que você vai morrer. Eu falei: amém. Se é o Senhor que está mostrando, é porque Ele me quer lá com Ele. E se é assim, aconteça o que acontecer, eu estou me preparando é para isso. Eu não me preparo para viver para sempre aqui nessa terra. Aí ela ficou me olhando com aquele olhar assim de uma certa repulsa pela minha resposta. Mas é isso, irmãos. Quando a pessoa chegar para você e falar: o Senhor está dizendo que você vai morrer, dê glória a Deus, porque pelo menos você vai saber de uma coisa, você vai estar com Ele. Não é temer, ai, eu vou me mudar, fica aquela loucura, não. Acredite, se Deus está te chamando é porque é a hora, e a hora de Deus é a melhor hora. Mas entenda uma coisa, vai se concretizar, vai se cumprir os planos de Deus na sua vida ainda. Se Deus tem promessa, vai se cumprir, e na hora certa isso vai acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de passarmos para a palavra, queridos, eu quero estar aqui orando pelas pessoas enfermas, quero estar aqui orando pela igreja, pela saúde espiritual da igreja, porque nós precisamos disso. Oração, a oração nunca é demais, querido. A oração é a chave para tudo. Então nesse momento, aí sentado mesmo, curva a tua cabeça, apresente a tua vida, apresente a tua família, apresente aquela pessoa que você quer que seja curada, que você quer que esteja aqui. Se tiver alguém doente, um parente seu, coloque na presença do Senhor nesse momento. Senhor Deus amado e eterno Pai, eis aqui a igreja do Senhor, Pai amado, nessa noite clamando a Ti, Senhor, apresentando as suas causas, apresentando, Pai amado, as situações, Senhor, apresentando, Pai amado, cada tipo de problema, angústia, seja o que for, mas nós sabemos que o Senhor está acima de todos esses problemas, e o Senhor é que traz a provisão, é o Senhor que traz a restauração completa, é o Senhor que traz a alegria, é o Senhor que nos dá força. Então nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, vai visitando, Pai amado, os irmãos, Senhor, dessa igreja que estão enfermos, os irmãos que estão doentes, Pai, os irmãos que estão internados em hospitais, que o Senhor possa nesse momento, Pai amado, estar trazendo a cura, Pai, possa estar fortalecendo, e que eles possam, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, serem tocados pelo Senhor, e pela força do Teu poder, porque nós sabemos que o Senhor pode, o Senhor cura, o Senhor opera milagres, o Senhor é o mesmo Deus, Pai amado, daquela época do Antigo Testamento, o Senhor é o mesmo Deus, Pai amado, da época de Atos dos Apóstolos, o Senhor é o mesmo Deus, Pai amado, do século passado, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, Pai amado, como diz a Tua palavra: antes mesmo que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? É esse mesmo Deus que Isaías ali coloca na Tua palavra, e nós declaramos nessa noite, Pai, a vitória da Tua igreja, Senhor, a vitória do Senhor sobre todo o principado, sobre toda a potestade, porque aqui é a igreja que prevalece, que ora, que busca e que declara a grandeza do Senhor, Pai. Então nós te pedimos nessa noite, abençoa, Pai, fortaleça, Deus, lança por terra, amado, todo o mal, todo agido maligno, Senhor, e que nessa noite, Pai Santo, possamos estar com os nossos corações, Senhor, radiantes da Tua presença, e que possamos declarar, Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor abençoa, Pai amado, só o Senhor nos fortalece, e só o Senhor garante a vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, amém? Então nesse momento nós vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Quero chamar aqui esse jovem que vai estar trazendo a palavra do Senhor, e peço que em nome de Jesus Cristo os irmãos possam estar recebendo o servo do Senhor, irmão Raul, amém? Com a salva de palmas para a honra e glória do Senhor, que ele possa ser instrumento do Senhor aqui nessa noite, possa ser usado através da palavra para falar aos nossos corações, porque nós sabemos que o Espírito fala. Então aqui, fala que o seu servo ouve em nome de Jesus, amém? Eis aí, meu filho.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a Deus para todo sempre. Amém. Eu queria começar essa palavra hoje, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, eu queria orar ao Senhor. Eu queria orar, eu queria agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui nessa noite. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Eu não canso de falar isso toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra para vocês. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Então vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir para que o Senhor nos ensine a cada dia mais. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor, eu agradeço pelos meus irmãos em Cristo, Senhor. Senhor, que o Senhor venha me usar como um instrumento, Senhor. Que o Senhor venha proferir a sua palavra. Que eu venha ser, Senhor, apenas um instrumento, que eu venha ser apenas a tua voz, Senhor. Que o Senhor venha tocar a cada coração aqui nessa noite. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor fique aqui conosco, que o Senhor sente conosco, que o Senhor participe dessa reunião conosco, porque se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Eu te agradeço, Senhor, te dou toda a honra, te dou toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém. Amados, eu costumo, quando vou trazer as minhas mensagens, eu costumo pedir para tudo que eu disser aqui para você, tudo, retenha o que é bom. Porque essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é algo que vai tratar comigo durante toda a minha vida. Eu não tenho dúvidas acerca disso. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Todos acharam? Êxodo capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá ok? Diz assim: Então falou Deus a todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e que tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amados, essa é a passagem acerca dos 10 mandamentos. Se você for analisar
o que é os 10 mandamentos, você vai chegar à seguinte conclusão. Os 10 mandamentos, ele é um documento histórico único e suficiente para que nós vivamos bem. Se você trazer os 10 mandamentos para o nosso tempo hoje, você vai perceber que é tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. Você quer um exemplo? Imagina que você possa sair com o seu filho ou com a sua filha a qualquer hora do dia, sem medo de ser assassinado, sem medo de ser roubado. Imagina você poder não precisar medir as suas palavras com as pessoas, porque você não vai ficar preocupado com a cobiça daquela pessoa dentro da sua casa. Então os 10 mandamentos é um documento histórico único. E tem algo especial nos 10 mandamentos. Se você ler o versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo, você vai ler o seguinte, ó. Então falou Deus todas essas palavras. Não foi Moisés que disse essas palavras. Não foi nenhum rei que disse essas palavras. Não foi nenhum governador que disse essas palavras. Foi Deus. Deus, ele é soberano para dizer o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Se essas palavras tivessem sido ditas por homens, a gente poderia contestá-las. Por que isso é certo? Por que isso é errado? Mas veio uma autoridade maior. Veio uma autoridade superior e me disse, olha, isso aqui é certo e isso aqui é errado. Deus me disse através dos seus mandamentos o que eu posso e o que eu não posso fazer. E qual que é o objetivo da mensagem de hoje? Qual que é o objetivo, o que Deus me confrontou com os 10 mandamentos? O Senhor colocou no meu coração que eu preciso usar os 10 mandamentos como um espelho. E eu preciso olhar para esse espelho. E amados, quando eu olhei para esse espelho, eu não gostei da imagem do que eu vi. Vou ser sincero com vocês, eu não gostei. Vocês vão perceber, no decorrer da mensagem, que o negócio é mais embaixo. A coisa é séria, gente. A gente esquece dos mandamentos de Deus muitas vezes. A gente vai perceber que são nas coisas pequenas que a gente infringe as 10 leis, os 10 mandamentos. E eu queria passar cada um com vocês hoje. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente erra nas pequenas coisas. Você vai gostar daquilo que você vê nesse espelho? Eu não sei. Eu digo com sinceridade, quando eu olhei no espelho, eu não gostei do que vi. Amém? Primeiro mandamento. Em relação à ordem dos mandamentos, existem algumas diferenças de opiniões. Uns dizem que começa no versículo 2, outros dizem que começa no versículo 3. Isso é indiferente para nós. Tá? Mas eu queria pegar o primeiro mandamento. A partir do verso 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Quando perguntaram para Jesus qual que era o maior dos mandamentos, o que Jesus respondeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, do teu coração, com todo o teu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. E sabe o que a gente tem feito hoje? A gente tem amado as outras coisas acima de Deus. Eu estava ensinando para os meninos hoje na escola dominical o que é a idolatria. Aqui nós estamos lendo que é curvar diante de outros deuses, mas idolatria não é apenas isso. Idolatria é você pegar qualquer coisa, qualquer pessoa e colocar acima de Deus. Eu quero mostrar para vocês quão destrutivo isso pode ser. A gente coloca casa, a gente coloca carro, a gente coloca dinheiro, a gente coloca os nossos pais, a gente coloca os nossos filhos acima de Deus.
O próprio Jesus falou: aquele que ama os seus pais e a sua mãe e os seus filhos mais do que me amam, não são dignos de mim. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o quão destrutivo é colocar algo acima do Senhor. Porque o Senhor é eterno. O Senhor é eterno. O resto é passageiro. O resto. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O que pode acontecer quando você ama demais o seu pai ou sua mãe? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que se perdesse os pais, se eu perdesse um pai ou se perdesse a mãe, essa pessoa iria enlouquecer. Eu ouvi isso. Isso é muito sério. Porque o natural das coisas acontecerem é os pais morrerem antes dos filhos. Então, se o natural acontecer na vida daquela pessoa, certamente ela vai chegar ao enlouquecer. Olha quão destrutivo isso é. A gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas, acima do nosso pai e da nossa mãe. Gente, eu não estou falando igreja, eu estou falando Deus. É no seu íntimo, é no seu intelecto, é no seu coração, é isso que a palavra fala. Você precisa amar o que é eterno. Deus é eterno. Se você colocar qualquer coisa que perece acima de Deus, você vai perecer junto com essa coisa. Você quer ver um outro exemplo que a gente costuma fazer? Colocar os nossos filhos acima de Deus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. A gente coloca os nossos cônjuges acima de Deus. Isso é mais perigoso ainda. Imagina, você morre de amores por um homem, morre de amores por uma mulher. De repente, esse homem, essa mulher fala: eu não quero mais. Eu quero o divórcio. As pessoas, elas enlouquecem, dependendo da situação. Elas podem chegar a enlouquecer, podem chegar a ato extremo de cometer uma loucura, de cometer um assassinato ou mesmo de um suicídio. Já aconteceu? Já aconteceu. São realidades duras que às vezes a gente não para pensar, mas que elas acontecem. Às vezes a gente nem percebe que a gente está colocando o nosso cônjuge acima do Senhor. Mas ele pode errar, ele pode falhar, ele pode ir embora, ele pode morrer. E se acontecer isso, o que vai ser de você? Se acontecer isso, o que pode acontecer com você? Nós não podemos colocar nada e nem ninguém acima de Deus. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, para ficar bem claro. O amor ao dinheiro. Vou dar um exemplo histórico para vocês. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava totalmente arrasada. Totalmente arrasada. Os Estados Unidos, eles viram uma grande chance de poder aumentar as suas riquezas. Como? Dando crédito, oferecendo suprimentos, oferecendo várias coisas à Europa destruída. A Europa estava arrasada. E os Estados Unidos viram uma chance de poder fazer dinheiro com o fim da guerra. E assim foi. Eles produziram, eles venderam, eles enriqueceram. Quando chegou em 1929... eles tinham tanto produto, e a Europa já estava reconstruída. O que a Europa fez? Eu não preciso mais desses produtos. O que aconteceu? Houve a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Qual que foi a consequência disso? Muitas pessoas perderam tudo o que tinham. Todo o dinheiro que elas tinham foi perdido com esse fato histórico. E se você for ler, a história, você vai perceber que várias pessoas tiraram a própria vida porque perderam tudo. As pessoas, elas davam mais valor ao dinheiro do que a qualquer outra coisa. E quando o dinheiro foi embora, quando o dinheiro não tinha mais, elas não viam mais razão de viver. Quando elas não viam mais razão de viver, tiraram a própria vida. Isso é sério. Colocar qualquer coisa acima de Deus é altamente destrutivo. Traz a destruição.
Agora pega esse espelhinho que eu falei para vocês no começo, bota na cara. O que eu tenho colocado acima de Deus? É meu filho? É meu pai? É minha mãe? É o meu trabalho? São os meus amigos? É o meu pastor? Isso é sério, gente. Os reinos de Israel foram destruídos por conta da idolatria. O período dos juízes só aconteceu por conta da idolatria. Enquanto o povo caía na idolatria, eles eram perseguidos, eles eram afligidos, eles eram mortos. Quando eles se arrependiam, Deus mandava o socorro. Quando o juiz morria, voltava tudo ao normal. Tudo ao normal que eu falo, voltaram todos para a idolatria, todos para as velhas práticas. O que causava a destruição a cada dia era destruição e mais. Os reinos do norte e do sul foram destruídos por conta da idolatria institucionalizada. Essa é a destruição que a idolatria pode causar na nossa vida. Êxodo 27, vamos para o próximo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. O sentido do verbo tomar nesse mandamento é carregar. Não é simplesmente você falar, ai meu Deus. Isso é uma exclamação. Você não está usando o nome de Deus em vão. É carregar o nome de Deus em vão. Qual que é o perigo disso? É você cometer pecados em nome de Deus. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro é a Inquisição na Europa, a Inquisição da Igreja Católica. Eles perseguiam pessoas que eles achavam que era heresia. Se você falasse qualquer coisa que a igreja achasse heresia, ela te perseguia, ela te prendia, ela te matava. Um exemplo de quem foi preso? Galileu Galilei foi preso pela igreja. Você sabe por quê? Porque disse que a terra girava em torno do sol. Ele virou e falou, a terra gira em torno do sol. O que a igreja falou? Isso é uma heresia, você vai preso por isso. Hoje é uma verdade, né? A gente sabe que o mundo gira em torno do sol. Mas a igreja, antigamente, entre o século V e o século XV, ela perseguia as pessoas em nome de Deus. As cruzadas foram em nome de Deus. Pessoas eram mortas em nome de Deus. 11 de setembro de 2001, um grupo de terroristas muçulmanos sequestraram 2 aviões e jogaram contra as torres do World Trade Center. Tudo isso em nome de Deus. É por Alá. Matar em nome de Deus. Pecar em nome de Deus. Cobrar em nome de Deus. Deus não vai ter isso por inocente. Isso é sério. Eu estava assistindo uma pregação essa semana. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi a irmã falando o seguinte. Que um dia ela foi convidada para uma oração. E ela pegou o carro dela, buscou a irmã. E estavam indo em direção ao monte da cidade dela. O que aconteceu? O carro quebrou no meio do caminho. E ela ligava o carro, e o carro não pegava, elas ficaram horas e horas lá. Aí a dona do carro resolveu orar. Falou, Senhor, se não for de ti, para eu ir orar com essa mulher, faz essa chave virar e funcionar, que se o carro funcionar, eu deixo essa mulher em casa. Na hora que ela entrou no carro e virou a chave, o carro pegou. O que ela fez? Ela levou essa mulher de volta para casa. O que essa mulher fez? Irmã, quando é que a senhora vai fazer o primeiro depósito? Depósito de quê? Do propósito. Você fez um propósito de oração, são 9 meses, são 9 parcelas de R$300. Gente, é em nome de Deus isso. Eu não sei se vocês sabem, mas isso afasta as pessoas de Deus. Quando nós fazemos essas coisas em nome de Deus, as pessoas perguntam, que Deus é esse? Que Deus é esse que manda você cobrar?
Que Deus é esse que manda você se matar, se jogar em 2 torres? Foi por conta disso que o movimento ateísta cresceu nos Estados Unidos nos últimos 19 anos, nos últimos 16 anos. Porque as pessoas não queriam aceitar um Deus que manda as pessoas sequestrarem um avião e matar várias pessoas. Que Deus é esse? Deus não existe. Se for para fazer esse tipo de coisa, Deus não existe. Isso é sério, gente. Não carregar o nome de Deus em vão é isso. Nós precisamos pregar o evangelho puro, genuíno e verdadeiro. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa entender. E os cristãos, muitas vezes, eles não entendem o que é o evangelho. Eles não entendem o que é isso. Eles são confrontados e eles não têm resposta para absolutamente nada, por conta das atitudes que são feitas por certos cristãos. Se alguém chegasse para me questionar por que as pessoas fazem isso, eu não teria resposta. Juro para vocês, eu não teria resposta. Porque é sério. A coisa é séria. Deus não vai ter por inocente aquele que é pecador. E quantas vezes eu tenho carregado o nome de Deus em vão? Nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Olha lá, o cristão já está fazendo de novo, ó. O crente já está fazendo de novo. Isso é muito sério, gente, muito sério. Coloque o espelho. Novamente, eu vou repetir para vocês. Quando eu olhei para esse espelho, eu não gostei do que eu vi. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a boa obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e em tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sábado e o santificou. Esse mandamento, ele parece meio mais fraco do que os outros, não é? Mas vamos colocar ele no contexto histórico. Esse mandamento é um dos únicos mandamentos que eleva o ser humano. Como ele eleva o ser humano? Se você for olhar o contexto histórico, o povo estava onde? No deserto. O povo tinha acabado de sair da onde? Da casa da servidão no Egito. O povo ficou 400 anos escravizado no Egito. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha ponto facultativo, não tinha absolutamente nada. Era trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol, não tem folga, não tem férias, não tem 13º, não tem absolutamente nada. A única coisa que tem é fazer tijolo e fazer pirâmide. É isso que você tem que fazer, é isso que você nasceu para fazer. Por que eu tenho que respeitar o sábado? Porque o Senhor Deus está me lembrando que eu não sou mais um escravo. Então eu posso parar um dia. Eu não nasci só para trabalhar. Eu não nasci só para trabalhar. Eu nasci para trabalhar, mas eu nasci também para viver a plenitude de Deus. Eu nasci para ter uma família, eu nasci para servir ao Senhor, eu nasci para ter amigos, para ter um relacionamento. Se eu trabalho de segunda a segunda, o que eu sou? Escravo. Hoje o termo é workaholic, não é? Aquele viciado em trabalho. Nada mais é do que um escravo dos seus próprios desejos, da sua vontade de trabalhar. Está fugindo de quê? Trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol. Como é que eu vou ser um bom pai se eu não paro em casa, pelo menos um dia na semana? Como é que eu vou ser um bom marido se eu não paro em casa um dia na semana? Como é que eu vou ser um bom servo de Deus se eu não paro na casa do Senhor um dia na semana? Como é que eu vou fazer amizades, ter amigos, se eu não paro um dia na semana?
eu fortaleço as minhas amizades, eu fortaleço os meus laços na minha família, e eu estreito meu laço com Deus. Porque Deus está me mostrando, eu não sou mais escravo. É isso que o sábado representa. É isso que o sábado representa. E a gente é escravo do nosso trabalho. O perigo da gente ser escravo do nosso trabalho é a gente perder tudo que a gente tem. Eu conheço pessoas no meu trabalho que alguns não batem ponto porque eles falam que já ganham mais, já justamente, automaticamente já tem que trabalhar mais. Então não bate ponto. Não tem hora de entrar, não tem hora de sair, o telefone é ligado o tempo todo. Se precisar ser acionado nas férias, vai ser acionado nas férias. Como viver assim? Uma vez me perguntaram, você vai querer ser gerente algum dia? Eu falei, desse jeito aí eu não. Juro para você, eu não quero. Porque eu no meu trabalho eu já perco muitos momentos com o meu filho. Já perco muitos momentos com a minha esposa. Imagine sem o descanso do sábado, o descanso do domingo. A família, ela tem que ser ela é a base do cristianismo. O projeto de Deus para nós é a família, e o sábado ajuda a gente a fortalecer esses laços. É por isso que Deus estabeleceu o sábado, e é por isso que respeitar o sábado é um mandamento. Quantas vezes eu tenho colocado meu trabalho acima de Deus? Vocês olham esses milionários, fulano fez tantos milhões de dólares com o Facebook, ou ganhando milhões de dólares com a Amazon, ou ganhando milhões de dólares com a Apple. Quantos eles trabalharam para poder chegar aí? Às vezes trabalhavam de domingo a domingo, eram cheios da nota, mas eram escravos do próprio trabalho. Não deixem ser escravizados pelo seu próprio trabalho, porque o Senhor já te libertou. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a hora que os pais agora falam, fala Deus. Mas a hora dos pais vai chegar. Calma aí, vamos falar com os filhos primeiro. Os filhos, quando a gente era indefeso, quem protegiam a gente eram os nossos pais. Quando a gente não podia limpar o nosso bumbumzinho, quando a gente era bebezinho, eram os nossos pais que faziam. Quando a gente não podia se alimentar, eram nossos pais que faziam. Nossos pais, eles nos conhecem, eles sabem melhor do que melhor do que ninguém quem nós somos e do que a gente precisa. O meu, se ele gritar dali, eu vou saber quem é. Se tiver um monte de menino gritando, eu vou falar, esse aqui é o meu. Eu vou saber. Os pais, eles entendem os filhos. E a palavra de Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas não fala que a gente tem que amar o pai. Ele fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Nós precisamos honrar o pai e a mãe. E o que é honrar? Dar valor, é elevar. Você precisa reconhecer o valor que o seu pai tem na sua vida. Você precisa reconhecer o valor que a sua mãe tem na sua vida. Você precisa fazer isso. Porque é a base familiar, é a honra ao pai e à mãe. Um dia, há pouco tempo atrás, eu vi uma colega minha, na época tinha acho que uns 14 anos, postando no Facebook que os pais não entendiam ela. Eu deixei isso quieto, eu preferi não comentar porque eu não gosto muito de entrar em polêmica. Mas eu fiquei matutando aquilo. Como é que uma menina fala um negócio desse? Os pais são as pessoas que mais nos entendem.
Os pais são aqueles que cuidam da gente, mesmo quando a gente cospe na cara deles. A gente está lá cuspindo na cara dos nossos pais, eles estão lá, ó, firme e forte, estão ali para nós. O mundo pode virar as costas para você, os seus pais nunca vão virar as costas para você. É por isso que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Agora chegou a vez de vocês, papais e mamães. Vocês precisam querer ser honrados. Muitos pais e muitas mães não querem ser honrados, eles querem ser amados. E o que eles fazem? Tudo aquilo que o filho quer. Porque ele quer a atenção do filho, ele quer o amor do filho. Você precisa querer a honra do seu filho. Porque se você deixar o seu filho mandar na sua vida, na sua casa, a sua casa vai virar de pernas para o ar. Você precisa ter pulso firme, você precisa mostrar para ele que você é a autoridade máxima da casa. Não é ele. Ele tem que respeitar você. E o respeito, a autoridade tem que ser imposta e o respeito conquistado. Você tem que mostrar isso para os seus filhos. Eles não podem mandar em você. E quantas vezes você que é filho, ninguém aqui é filho de chocadeira. Quantas vezes eu não honrei o meu pai, eu não honrei a minha mãe? Com palavras, com gestos, com gritos. Na minha época, eu tinha que abaixar a cabeça. Minha mãe já olhava torto assim para mim, eu já sabia o que ela queria. Hoje é os filhos que olham torto para os pais. É triste a situação, é triste. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Você é a autoridade na sua casa. Você é que é a autoridade. Você, pai, você é o cabeça da sua família instituído por Deus. Quem te instituiu foi Deus, não foi o homem. Então exerça essa autoridade que Deus te deu. Lá na escola do meu pequeno, as professoras perceberam que quando eu estou presente, o João se comporta diferente. Eu sou um pai muito amoroso, mas quando o menino dá birra, sai de baixo, porque eu detesto o menino birrento. E o meu, se ele se joga no chão, não tem jeito, eu não tolero birra. E ele já entende que eu sou autoridade na vida dele. Por mais que eu seja um pouco duro com ele, cara, teve um dia, foi muito engraçado, minha esposa até ficou rindo disso. Ela saiu, eu estava atrás da minha esposa, ela baixou para pegar ele veio correndo para abraçar ela, não, ele deu a volta para me abraçar. Eu sou mais duro com ele do que ela. Mas mesmo assim, mesmo eu sendo duro, ele percebe o amor que eu tenho por ele. Ele com 3 anos, ele percebe o amor que eu tenho por ele. Então, meus amados, exerçam a autoridade que Deus deu para você nos seus filhos. Não quer dizer que você não os ame se você for duro com eles. É muito pelo contrário, porque Deus corrige aquele quem Ele ama. E da mesma forma que Ele corrige você, você precisa corrigir os seus filhos. Porque se você não corrigir, a vida corrige. E a vida não tem dó não. O próprio rei Davi, quando ele fez o censo de Israel, que Deus considerou aquilo um pecado, Deus permitiu que ele escolhesse 3 pecados, 3 penitências. Qual que foi a resposta de Davi? Eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque eu sei que Ele vai ter misericórdia de mim. Os meus inimigos não vão ter não. A vida não vai ter misericórdia dele. Você vai. Então ensine com amor. Amém? Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Raul, esse aí está fácil. Esse aí você já pode passar para o próximo. Eu nunca matei ninguém. Né? Mateus capítulo 5, versos 21 e 22 diz assim, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Mas qualquer
que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu no sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Vocês sabem o que quer dizer raca? Raca quer dizer insignificante, sem valor. Às vezes nós matamos as pessoas com as nossas palavras. Quando nós humilhamos aquelas pessoas, nós roubamos a dignidade delas. Às vezes aquilo não tem conserto. Quantas pessoas já se afastaram dos caminhos de Deus por conta daquilo que a gente diz? A gente fala, a gente vai prestar conta de tudo aquilo que a gente fala. Olha o que diz. Nós estamos nos matando por ideologia, religião, política, futebol. Além de nós trocarmos farpas, além de nós humilharmos uns aos outros, nós estamos nos matando por motivos fúteis. Esses dias recebi acredito que a maioria aqui recebeu, se não todos, recebeu um vídeo de um manifestante que foi empurrado contra um caminhão em movimento por conta de uma discussão política. O cara teve traumatismo craniano. Vocês já ouviram falar do clássico Corinthians e São Paulo, lá em São Paulo? Se você tiver com a camisa do Palmeiras e passar no meio da torcida do Corinthians, você é linchado. Não tem conversa. A gente está se matando. A gente está se matando com palavras, a gente está se matando por motivos fúteis. No nosso caso é mais as palavras, mas a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. O mundo é esse. As pessoas têm se matado por motivos fúteis. E a gente vai prestar conta de tudo aquilo que a gente disser ou fazer. Quantas vezes eu matei um irmão por conta de algo que eu disse para ele? Se eu consigo lembrar de coisas que eu falei para determinadas pessoas que podem talvez ter afastado ela dos caminhos de Cristo. É aqui que entra o amor ao próximo. A gente precisa entender o que a pessoa está passando. Qual que é a condição de vida que ela tem. O que levou aquela pessoa a fazer isso. Isso é empatia. Isso é amor ao próximo. Porque quando a gente tem empatia, a gente pensa duas vezes antes de falar besteira. Nós precisamos ter empatias uns com os outros. Porque senão nós vamos nos matar aqui dentro. Vai ter uma chacina aqui dentro. E não vai ser eu com uma arma aqui, o irmão ali contra a arma, outro irmão ali contra a arma. Não. É na discussão. São nas palavras. E as palavras que eu proferi, elas não voltam atrás. Êxodo 20:14. Não adulterarás. Esse aí também eu estou livre, estou não? Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. O próprio Jesus dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que se atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Você sabe o que é muito perigoso? O que acontece demais nas famílias, eu vou dizer brasileiras. O homem, vou falar do homem porque eu sou homem, mas acontece com mulheres também. O homem casado fica observando a moça aqui, fica observando a moça ali. O que ele está fazendo? Ele está se enchendo. Ele está se enchendo daquilo que ele está vendo.
Essa moça é bonita, essa moça é bonita, essa moça é bonita. Olha aquela ali, ó. Quando ele perceber, ele vai estar tão cheio das mulheres de fora que não vai ter mais lugar para a mulher dele. Aí é que acontece. Acabou o amor, eu não te amo mais. Vamos nos separar. É por isso que cobiçar a mulher do próximo, cobiçar qualquer mulher dentro do casamento é adultério. Porque isso vai levar a uma fatalidade. Você vai estar tão cheio daquilo que é de fora que o que é de dentro você não vai dar mais valor. E quantas vezes eu tenho me enchido com esse tipo de coisa? Quantas vezes eu tenho me enchido com esse tipo de coisa? Êxodo 20:15. Não furtarás. Eu acho que eu estou livre. Agora eu estou livre. Você já roubou alguma caneta? Alguma caneta? Já pegou do coleguinha na escola? Um apontador, uma borracha? Se a resposta dentro de você foi sim, eu sinto te dizer, você é um ladrão. Deus, Ele é um Deus das coisas grandes, mas Ele também é um Deus das coisas pequenas. A diferença são as consequências. Vou dar um exemplo. Se eu roubei uma caneta de um coleguinha, qual que vai ser a consequência? Ele vai ter um gasto para comprar uma nova caneta. Ele vai pegar R$1 e vai ali na venda e vai comprar outra caneta. Ele teve um prejuízo de R$1. Agora, e se eu roubei bilhões de reais lá dentro do governo? Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que vai faltar dinheiro para pagar salário de servidor, vai faltar dinheiro para poder manter o hospital. Se faltar dinheiro para manter o hospital, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a morrer. Vai faltar dinheiro para manter a educação, as pessoas vão estudar menos, vão ter menos senso crítico. As pessoas vão ficando menos inteligentes, porque elas não têm o que estudar. Eu lembro que o meu irmão, quando ele estudava em escola pública, acho que foi o estopim para minha mãe tirar ele da escola pública. Teve um dia que ela chegou lá, e ele estava deitado no banco da praça, lá da escola, com o pé para cima, olhando para cima. Eu lembro dessa história, ele tinha acho que uns 6 anos, eu tinha uns 10, eu lembro dessa história como se fosse ontem. Ele estava lá, com os pés para cima, mão na cabeça assim. Aí ela chegou e falou, uai menino, você não deveria estar na aula? Eu falei, mamãe, não tem aula, não tem professor. Então, é a consequência daquilo que você rouba. E tem um detalhe que a gente não percebe. Esse mandamento é um que engloba todos os outros. Você quer ver um exemplo? Curvar-se diante de outros deuses é o quê? Roubar a glória que deveria ser dada a Deus e dar a outros deuses. Matar é o quê? É roubar a vida de alguém. Adulterar é roubar o cônjuge de alguém. Cobiçar a mulher do próximo é querer roubar a mulher do próximo, é querer roubar alguma coisa do próximo. Mentir é o quê? É roubar a justiça. Então, esse mandamento ele é especial porque ele engloba todos os outros. E quantas vezes eu tenho roubado coisas pequenas, baixando um filme? O pessoal, a empresa que gastou milhões e milhões de dinheiro para fazer o filme não vai sentir falta se eu baixar esse filme na internet. Ou a empresa de telecomunicação não vai sentir falta se eu fizer um gato net. Não vai sentir falta. Não estou roubando um sinal. É só um sinalzinho, não vai dar em nada. O problema nosso do Brasil hoje é que o jeitinho brasileiro dá jeito em tudo. Só que o jeitinho brasileiro não encaixa nos 10 mandamentos. Não encaixa. Não tem jeito, não tem quem faça. Nós precisamos acabar com esse jeitinho brasileiro. Nós precisamos acabar com essa
mania de ter vantagem em tudo. Isso é roubar. Furar fila é roubar, é tomar o lugar que era de alguém e tomar posse do lugar da pessoa. São coisas pequenas, mas que infringem o mandamento divino. Foi Deus que disse que isso é errado, não foi eu, não foi o Raul, não foi o pastor Braga, não foi Moisés, foi Deus. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Esse é chato, né? É dolorido. Olha o que diz. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Mas Jesus falando, tá, gente? Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Eu falei para vocês que mentir é roubar a justiça. Se Deus é justo, se Deus é justiça, se Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como é que eu vou alcançar a justiça sem a verdade? É impossível alcançar a justiça sem verdade. Eu preciso da verdade em todo o tempo. E se eu sou uma pessoa que busca incessantemente pela verdade, o que eu vou encontrar no final? Jesus Cristo de Nazaré. É isso que eu vou encontrar se eu procurar a verdade. E quantas vezes eu tenho mentido para as pessoas, eu tenho mentido para mim mesmo, eu tenho mentido para Deus. Mentir para si mesmo também é uma infração do mandamento de Deus. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Vamos olhar para os mandamentos anteriores. Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir. Esse mandamento, ele é o único mandamento, é a única lei das 613 leis de Moisés que rege no campo do pensamento. Porque se você cobiçar a mulher do teu próximo, você está cometendo adultério. A cobiça, ela pode gerar o roubo. A cobiça, ela pode gerar a matança. A cobiça, ela pode gerar o adultério. Eu cobiço aquilo que eu não posso. O ser humano tem um trem errado, que é gostar daquilo que não pode. Gostei daquela mulher, mas aquela mulher é casada. Eu quero aquela mulher. Vou matar o marido dela para ficar com ela. Se não for para matar o marido dela, eu vou dar um jeito de passar a perna nele, vou ficar com ela, vou ficar com a casa, vou ficar com o carro. Acontece. E tudo isso começa aqui, na cobiça. Por isso é que a cobiça, ela é expressamente proibida. Expressamente proibida. É a única de todos os mandamentos, de todas as leis que regem no pensamento, na intenção de fazer o mal, porque Deus sabe que a cobiça vai gerar o mal. O mal. É isso que a cobiça gera. E quantas vezes eu já cobicei aquilo que não me pertencia? Cobiçar não é querer. Deixar bem claro isso. Vou dar um exemplo. O pastor Guilherme chegou aqui, corolosão, um carrãozão novo, bonito, banco de couro, ar-condicionado digital. Eu vou chegar aqui contando vitória, irmãos, Deus me deu um carro. Se eu virar e falar assim, eu quero um carro daquele, isso não é cobiça. Cobiça é falar, eu quero aquele carro que o pastor Guilherme trouxe, porque aquele carro ali vai ser meu. E nem que eu mate o pastor Guilherme, eu vou ter aquele carro. Isso é cobiça.
E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Nós não podemos deixar que o mal tome conta da gente. Quando eu olhei para essa passagem, eu fiquei com medo. Juro para você. E quando eu me remeti lá para o Apocalipse, é aí que eu tive mais medo ainda. Porque eu me enquadro em 90% do que eu vou ler para vocês aqui agora. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Cara, como eu me enquadro nisso? Mas existe uma saída. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Você sabe por quê? Porque Cristo veio, pegou esses 10 mandamentos e cumpriu à risca todos eles. Jesus veio sem mácula, teve todas as oportunidades de pecar e morreu sem pecado nenhum. É por isso que eu posso ser chamado de justo hoje. É por isso que eu não me enquadro mais nesse capítulo de Apocalipse 27, versículo 8. Porque Jesus veio, Jesus cumpriu a lei, e agora Ele virou para mim e falou, agora você pode ser chamado de justo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Cristo. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui nessa noite. E eu queria mostrar para vocês que Jesus, Ele é o único caminho. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. João 11, 25 diz, Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. João 8,12 diz, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da sua vida. Meus amados, quando eu olhei para esses 10 mandamentos, eu percebi o quão mau eu sou e percebi quão perfeito Cristo é. Cristo é perfeito, Cristo é sem mácula. E a única forma que a gente tem para poder alcançar essa perfeição divina, alcançar o Pai, é obedecer a sua palavra. É olhar o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me deixar entrar, eu vou ceiar com ele e ele comigo. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos deixar Cristo entrar. Nós precisamos deixar Cristo trabalhar na nossa vida. Porque aí quando eu pegar o espelho dos 10 mandamentos, quando eu olhar para ele, eu vou ver a imagem de Cristo. É isso que eu vou ver. Eu espero que você medite nessa palavra. Eu espero que você, se valeu a pena, se você se sente que serviu alguma coisa do que eu disse aqui para vocês, guarde isso no seu coração, medite isso para o resto da sua vida e, se possível, passe para frente, porque nós precisamos meditar no que a gente faz, no que a gente é e o que Deus é.